respirando um pouco de assuntos internacionais e falando sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A gente revelou, inclusive ontem aqui em tempo real, que Eduardo Bolsonaro tem feito várias declarações em relação a diferentes governadores de vários estados, como Ratinho Júnior, como também estado de São Paulo, Romeu Zema em Minas Gerais. E ontem, Eduardo Bolsonaro voltou a falar e, ao que tudo indica, rompendo com Nicolas Ferreira, que é o deputado federal de Minas Gerais. Eduardo Bolsonaro, ele fez uma resposta em relação a uma imagem que foi compartilhada por Alan dos Santos, que está foragido, está nos Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro, em relação a uma outra influencer que está tendo o apoio de Nicolas Ferreira, Eduardo disse que é muito triste ver a que ponto o Nicolas chegou. Sobre alguém que é contra Eduardo Bolsonaro e é contra também Jair Bolsonaro. Na última semana, Eduardo Bolsonaro também já havia reclamado da falta de engajamento de Nicolas Ferreira sobre essas ações dos Estados Unidos em relação aos 50%. E agora, então, o filho de Jair Bolsonaro reclamando do comportamento, da falta de ação de Nicolas Ferreira. Vamos ouvir o Diego Tavares, que está com a gente nesta terça-feira, Diego, só para a gente entender. Há um sinal, então, de um rompimento entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, duas importantes lideranças na oposição dentro do Congresso Nacional. Qual é a sua visão? Bom, boa tarde, Bruno Pinheiro. Um prazer conversar com você mais uma vez aqui em tempo real. Bruno, há um sinal sim, mas esse sinal já ocorreu outras vezes em relação a outras figuras próximas ao bolsonarismo. O deputado Eduardo Bolsonaro entrou em rota de colisão com o governador Tarcísio, por exemplo, também em razão do tema do tarifaço e do posicionamento dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a como promover o enfrentamento a esse tema, né? Eduardo Bolsonaro espera dos seus aliados uma posição semelhante à dele próprio, que defende abertamente o tarifaço, que coloca como condição para a derrubada dessa tarifa o encerramento dos processos contra seu pai e outros de seus aliados políticos. Uma questão que, na minha opinião, sinceramente, não é razoável. Não é razoável pedir aos seus aliados que comprem uma briga nesse sentido, principalmente porque as ações de Eduardo Bolsonaro, nesse sentido, não foram combinadas com seus aliados. Eduardo Bolsonaro não pediu a opinião do governador Tarcísio, não pediu a opinião de Nicolas Ferreira antes de começar essa batalha em prol de que essas tarifas sejam implementadas e sejam mantidas. Questionado por diversas vezes, ele disse abertamente: defendo o tarifaço e caso o governo brasileiro não consiga entregar o pedido de Donald Trump, o que ele coloca como o encerramento dos processos com seu pai, esse tarifaço deveria ser, inclusive, aumentado. Então, Eduardo Bolsonaro, de fato, tem mantido as relações com seus aliados, com os aliados de Jair Bolsonaro, de uma forma um pouco espinhosa e, ao meu ver, politicamente injusta. Haja vista, como eu disse, não houve um prévio acordo em relação a como conduzir a questão do tarifaço. É uma bandeira que não é simplesmente uma questão política. Aliás, deveria manter a política para fora da discussão, haja vista que o que está em jogo são segmentos inteiros do nosso comércio, da nossa indústria, o nosso agronegócio, que em muitos de seus setores apoiavam, inclusive, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Reclamações que a gente via e ouvia de forma reservada, mas que agora começa a surgir essas declarações tanto de Eduardo quanto também de outros nomes da oposição reclamando do comportamento de Eduardo Bolsonaro, que há um pouco mais de 4 meses está nos Estados Unidos. Eu quero ouvir o João Belucci, que também está com a gente aqui em tempo real. João, Eduardo erra o tom, erra quando começa a acelerar, ou seja, afetar os seus aliados quando ele se vê sozinho nessa disputa ou nesse acirramento em relação aos 50% e uma cobrança de novas sanções do governo americano, João? Olá, Bruno, um privilégio falar contigo. Realmente, me parece que não é o momento adequado para esse tipo de fala do Eduardo Bolsonaro. É bom lembrar que no entorno do Bolsonaro, nós já tivemos muitos players que foram escanteados. Alguns realmente não tinham muito alinhamento ideológico ou político, outros tinham de fato, como é o caso do Nicolas. Para essa conversa ter chegado em público, não é, Bruno? Certamente tem muitos bastidores.
Especula-se que o Nicolas estaria tendo conversas com o Partido Novo para, de repente, mudar de sigla, algo nessa linha. A bem da verdade, o que me parece é que o Eduardo Bolsonaro gostaria de pedir ao Nicolas que ele fizesse um vídeo viral, como já é a especialidade do Nicolas, a respeito deste tema. Mas o Nicolas, por alguma razão, não tem dado a devida atenção, na visão do Eduardo Bolsonaro, ao tema. É importante lembrar, como o Diego colocou, essa questão das sanções não foi negociado. O Trump veio e decidiu, com um trabalho feito lá pelo Eduardo Bolsonaro. Agora, fica ruim, porque nós tivemos um outro exemplo, Bruno, foi na eleição aqui em São Paulo. O núcleo mais próximo ao Jair decidiu apoiar o Ricardo Nunes, teve a questão do Pablo Marçal, vários apoiadores do Bolsonaro foram para o Pablo Marçal e foram tratados como os maiores traidores do mundo. E a partir do momento que você bate, você repele muito aliados, depois fica difícil construir pontes. É difícil você metralhar o seu aliado e depois, agora vamos construir pontes, fazer todos juntos aqui contra o tarifaço. Infelizmente, não é assim que funciona, mas me parece que o caminho inevitável, Bruno, seria a saída do Nicolas do PL. Bastidores exclusivos com Bruno Pinheiro, já já a gente volta com ele. Obrigada também pelas análises, João e Diego.